Fala pessoal, beleza? Guilherme na voz. E se teve jogo, né? Eu comento aqui pra vocês um pós-jogo um pouco decepcionante, né? O Brasil mais uma vez decepcionou e empatou com o Marrocos em uma partida que poderia sair com uma derrota, né? O Marrocos jogou melhor que o Brasil, abriu o placar em uma bobeada, né, da zaga, um passe muito bom do Brahim Dias e o atacante Salibari fez o primeiro gol encobrindo o goleiro Alisson, né? Depois, aos 30 minutos, o Vinícius Júnior, que foi o melhor jogador da seleção brasileira disparado, né, que jogou muito bem no primeiro tempo, fez o gol do empate e esses seriam os únicos gols do jogo, né? Tô gravando esse pós-jogo depois do jogo entre Escócia e Haiti, tá? O jogo terminou em 1-0 para a Escócia, um resultado esperado, a Escócia ganhar do Haiti, mas mostra que o Haiti não foi bobo, tá? O Haiti teve chances, atacou, claro que falta qualidade, mas vou passar um pouco do panorama, né, do jogo. Então a Escócia é um time que vai dar trabalho para Brasil e Marrocos, tá? Tem uma seleção com alguns jogadores interessantes, como Robson, McTominay, McGinn, e venceu o Haiti por 1-0, fez seu papel, mas não fez o saldo de gol. O que vai ser muito importante, vai definir o primeiro colocado, né, entre Brasil e Marrocos. E o próximo jogo do Brasil já é com o Haiti. O jogo acontece na próxima sexta-feira, às 9h30, no horário de Brasília. Então é muito importante que o Brasil saia com a vitória. O Haiti é o último do grupo. O Brasil e Marrocos estão ali em segundo e terceiro, com as mesmas quantidades de pontos, gols. E a Escócia é o primeiro por ter vencido por 1-0, né? Mas voltando a falar do jogo agora. O Ancelotti que fez algumas mudanças do que a gente estava esperando, né? Ele começou com o Alisson no gol e já teve a primeira dúvida na lateral direita, que foi o Ibañez no lugar do Danilo. O Ibañez realmente não jogou muito bem, mas eu não entendi o que o Ancelotti fez. Se colocou um zagueiro improvisado na lateral, seria para segurar esse lado, mas ele soltou o Ibañez e o Ibañez ficou muito exposto. Não fez uma boa partida, errou o bote, tomou cartão e saiu logo no segundo tempo para a entrada do Danilo, que mesmo o Danilo não sendo aquele jogador que a gente espera, trouxe uma segurança e jogou melhor que o Ibañez, né? Teve o Gabriel Magalhães e os Marquinhos, que são bons zagueiros, mas não estão passando confiança, ainda precisam se unir um pouco mais, ter mais um entrosamento que ainda não tem. Principalmente o Marquinhos ali, ele parece bem inseguro nos erros bestas que o Brasil teve nesse jogo. Não sei se é a pressão da estreia, né? Na esquerda também uma grande mudança. O Alexandre, que vinha em todas as prováveis escalações, não foi o titular, foi o Douglas Santos. Esse realmente não compromete, não ajuda. Ele é bom defensivamente, mas não avança do meio de campo. Isso sobrecarrega o jogo do Vini. Se trocar para o Alexandre, continua a mesma coisa. Então eu acho que o Douglas Santos pode continuar como o lateral esquerdo dessa seleção, né? O volante é o Casemiro, que também não fez uma boa partida, errando passe bobo. Acabou saindo também muito em virtude do cartão que tomou pro Fabinho, que jogou melhor que ele. Teve o Paquetá, que começou o jogo muito mal, errando passes, mas se recuperou, deu um chapéu no Hakimi, um bom chute de voleio e tava dando alguns passes interessantes. Ao lado dele, o Bruno Guimarães, que fez uma partida mediana, não foi dos piores, não foi dos melhores. Vini Júnior na esquerda, que fez uma boa partida, e na direita, o pior jogador da seleção disparado, que foi o Rafinha, não consegue ser aquele cara do Barcelona, né? Muito mal o Rafinha, erros individuais. Depois, no segundo tempo, o Ancelotti mudou o esquema, jogou ele como atacante, jogou do lado esquerdo, jogou no meio e não conseguiu desempenhar bem. Teve o Igor Thiago, que foi o centroavante, perdeu uma chance assim inacreditável. Um primeiro lance, quando tava 0-0 com o Vini, levou pra linha de fundo, cruzou. O Igor Thiago era só cabecear, deixou a bola passar. Teve um lance também que o Paquetá rolou pra ele, não chegou, uma escorada no escanteio, muito mal o Igor Thiago. Fez a gente sentir falta do Endrick, né? E no lugar do Igor Thiago entrou o Matheus Cunha, que em nenhum momento foi centroavante. O Ancelotti recuou ele pro meio, avançou o Rafinha, e isso matou um pouco o jogo do Brasil. Por quê? Porque o Brasil voltou para um 4-2-4 e ficou muito vulnerável defensivamente, né? Por isso que até no final do jogo o Danilo acabou entrando. O Luiz Henrique ele também acabou entrando no segundo tempo, mas não mudou muito. É um jogador que dá dinâmica, corre, mas não foi importante o suficiente para mudar o jogo, igual estava sendo nos últimos amistosos, né? Já o Marrocos jogou muito bem, teve uma partida muito interessante, né? O Bono muito seguro no gol, o Hakimi e o Brahim Dias comeram a bola,
Tem até aquele garoto de 20 anos do Marrocos que joga muita bola. Aoui, acho que é o nome, né? O Marrocos foi com o Bono no gol, Hakimi, Diop e Riad. E o Mazraoui pela esquerda avançando bastante, né? O Mazraoui, muito bom jogador. Boauli, que é o jogador jovem, jogou muita bola. O Oinari, o volante, também foi bem. O Canuso na esquerda nem tanto. E o Salibari, que fez o gol do Marrocos, cumpriu seu papel como centroavante, né? Então o Marrocos é uma boa equipe, é bem treinada, teve uma pressão no Brasil. Eu acredito que o Marrocos jogou melhor que o Brasil, né? Então a gente precisa ver como é que vai ser os próximos jogos, né? O Haiti tende a ser o saco de pancadas desse grupo, apesar de fazer uma boa estreia contra a Escócia, perdeu o jogo, mas o Haiti jogou bem, teve chances e poderia ter empatado, né? O Brasil nos decepcionou, mas eu acho que de ponto positivo teve o Vinícius Júnior, que teve a sua grande atuação com a camisa da seleção brasileira, fez o gol que salvou o Brasil de começar a Copa do Mundo perdendo, então o empate traz todas as chances do Brasil continuar brigando pela primeira posição, né? Eu acho que a principal briga, antes da gente finalizar esse vídeo, então já deixa o like, compartilha, tamo junto, ajuda esse projeto aqui do canal, é a questão do centroavante, né? Igor Thiago briga com o Endrick, isso é claro, e todo mundo, você pode perguntar pra todo mundo quando o Endrick tava aquecendo a torcida, foi loucura, os 80 mil pessoas em Nova Jersey. O Endrick tem que ser titular da seleção, não tem como, né, rapaziada? O Endrick é muito bom jogador, é disparado o melhor 9. Nesse ciclo de Copa que o Endrick nem vem sendo convocado, é o atacante com menos minutos, continua sendo o artilheiro, né? O artilheiro do ciclo todo é o Estevão, mas ele tá machucado, não tem como jogar. E fora ele, é o Endrick. Então, a gente espera que o Ancelotti escute a gente e o Endrick seja titular no próximo jogo, né? Eu acredito que daí ele deve voltar com as mudanças, continuando no 4-3-3, mas com o Danilo de volta no lugar do Ibañez, e deve ir com o Alexandre na esquerda também. E eu acredito que o Endrick, infelizmente, não vai ser titular, ele provavelmente vai colocar o Matheus Cunha ali sendo o meio de campo, né? Ver quem que vai ser o atacante ao lado dele. E é isso, rapaziada. Eu vou passar aqui um pouco das estatísticas, né? Então, de chutes a gol, o Marrocos teve mais que o Brasil. Teve 14 chutes, o Brasil teve 12. Chutes ao gol, 3 do Marrocos, 5 do Brasil. E disputas ganha 55% do Marrocos contra 45% do Brasil. Então, mostra que os marroquinos estavam bem à frente e buscando mais o jogo. Então, eu acredito que é isso. Falei de tudo desse pós-jogo. O Brasil que decepcionou o torcedor, mas que tem uma Copa do Mundo inteira pela frente para conseguir recuperar e vencer. Tamo junto, valeu, é nóis.